Minha linda, meu Deus do céu, aonde vocês estavam escondidos? Sabe que eu acho que às vezes vocês fazem suspense com a gente? Antes de começar a gravação, gente, é todo mundo, meu Deus, amém, oh yes. Aí começou, ligou a câmera, o pau pegou, irmão. Mas eu vou te dizer, que gostoso que está esse lugar, que presença de Deus maravilhosa. A paz que excede todo entendimento está sobre nós nesse lugar. Nós estamos em Florianópolis. E olha, eu tenho uma palavra de Jesus sobre você, que de verdade vai produzir um impacto tão profundo na sua história, que não terá como você viver igual depois de ouvir aquilo que o Senhor tem para comunicar com você. Aleluia, Jesus. Eu confesso que de todas as mensagens, essa talvez é que eu estou mais desejando pregar logo, porque eu já vi esse filme, eu sei como ele termina. Eu só quero te pedir um favor, antes de a gente começar o vídeo, um pequeno favor. Curte o vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube fala, nossa, vídeo bom, hein? Vou mandar para mais gente. E quanto mais pessoas assistirem, mais longe a palavra de Jesus vai, mais vidas são alcançadas e o nome dele é glorificado. Então, deixa eu te pedir um favor, se você sabe e você já foi abençoado através de um conteúdo como esse, me ajuda a fazer ir mais longe. Curte, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda a segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui, sem falhar. E por falar em palavra, vamos pro vídeo. Tudo sem combinar, isso é maravilhoso. Gênesis, capítulo de número 3. E eles ouviram a voz do Senhor andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus o chamou, Adão, e disse, aonde você está? E ele disse, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Olha, fica meio estranho a gente conectar uma palavra ao texto que nós lemos. O tema que nos leva nessa jornada é a forja. Mas o texto que nós lemos não parece uma forja. A forja é um elemento utilizado para fazer uma moldagem. E para que essa moldagem aconteça é necessário que exista pressão, calor. E aqui a impressão que dá é que é outra realidade. É um homem e uma mulher que pecaram e agora havia uma condenação esperando por eles. Porque na nossa cabeça ou na ideia comum, a forja é um ajuste. O Éden é Deus expulsando eles daquele lugar. É como se nós estivéssemos olhando e dizendo, em Adão e Eva, todas as nossas esperanças acabaram. Quando eles pecaram, acabou. E quando eu olho para a forja, eu estou dizendo, bom, se o Senhor está preocupado em moldar em tempo, significa que dá para utilizar aquilo que para alguém não serve mais. Eu vou precisar de uns aleluias a partir de agora. Eu vou melhorar. Quando nós olhamos para o Éden, a impressão que temos é que aquilo é o fim do homem. Mas não é o fim do homem. O fim do homem não aconteceu no Éden. A vergonha do pecado aconteceu no Éden.
Mas existe uma esperança viva sobre eu e você, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Só que a gente precisa compreender os tempos para entender por que chegamos aqui. E eu vou te dizer minhas impressões. Eu tenho pouca idade. Se você me conhece um pouquinho mais, você sabe quantos anos eu tenho. Você sabe com quem eu sou casado, você sabe os meus filhos. Mas o que você não sabe é o que eu faço quando tranco a porta do meu quarto. São coisas minhas, particulares minhas. Minha vida com Deus, minha história com Deus, minhas orações secretas, aquelas que nós temos vergonha de contar para as pessoas, aquelas que nós não conseguimos expressar de maneira pública, porque diz tanto sobre a gente que a gente não consegue. Bom, essa é uma vida que você não conhece, mas é uma vida que Deus sabe de maneira completa. É algo que nós não conseguimos esconder do Senhor. A forja, ela não vem para trabalhar naquilo que é público da nossa vida. A forja de Deus vem para trabalhar naquilo que está escondido dentro de nós. Aleluia, vamos melhorar. A forja de Deus não trabalha na estética da sua fé. A forja de Deus trabalha no interior da sua alma. É aqui dentro, é o que mensura as tuas intenções, é o que faz ver quem você é de verdade. Só que se eu leio um texto onde a esperança acaba, onde um homem é expulso do jardim porque pecou, não faz muito sentido. Mas ali havia um traço da questão da personalidade de Deus, e que para mim é a coisa mais interessante para esse tempo e para essa mensagem. Adão e Eva pecaram. Adão e Eva estavam numa situação perfeita, favorável, tudo lindo e maravilhoso, nada fora do lugar, tudo acontecendo de maneira organizada, tudo de maneira plena. Não havia motivos para vacilar os pés. Não havia. Deus não é injusto. Deus deixou tudo claro. Vocês podem tudo, só um fruto vocês não devem comer. E a Bíblia diz que foi aqui que eles vacilaram. Mesmo tendo tudo para fazer perfeito, mesmo tudo para fazer de maneira, sabe, uau, sabe, quando nós ajudamos alguém e colocamos essa pessoa numa situação favorável e perfeita, nós não aceitamos que essa pessoa erre com a gente, porque senão a gente faz o que as pessoas dizem, a gente joga na cara, correto? Bom, Deus tinha tudo para jogar na cara de Adão e Eva, para destruí-los para sempre, para resetar o plano, esquecer do homem. Mas a Bíblia diz que no dia que eles pecaram, Deus não quebrou a rotina do seu relacionamento. Vamos. Se tiver alguém ainda que não deu glória a Deus perto de você, começa a provocar. Ele fala assim: agora a próxima vez é você que vai fazer. Eu vou melhorar. Deus não quebrou a sua rotina. Deus desceu no mesmo horário, no mesmo timing, sem perder a hora. E a Bíblia diz que, oh, aleluia, Ele chamou Adão e Eva pelo nome. Agora, o que me faz entender que o que Deus sempre desejou com o homem foi uma coisa: relacionamento. O jardim do Éden não é um lugar de flores bonitas. O jardim do Éden não é um lugar de rios limpos. O jardim do Éden é o lugar onde Deus deu de presente para o homem, para que o homem pudesse ter acesso completo à graça, ao amor e à misericórdia de Deus. Aleluia, amém? Então, a forja de Deus só serve para uma coisa: nos levar de volta para esse lugar. Para esse lugar que o pecado nos roubou, para esse lugar que foi tirado de nós. E isso só é possível através de Jesus. E essa é a maneira que nós começamos, porque muitos de nós estamos enfraquecidos na nossa fé. Muitos de nós, eu vou falar de mim, já vivi isso e sei do que eu estou falando. Nós começamos a nos alimentar de migalhas que caem da mesa, e não existe mais alimento sólido para sustentar a nossa fé. Então, por mais que a gente pense que está tudo bem, dentro de nós existe um vazio muito grande, um eco muito grande. E é nesse momento que Deus aparece no meio da história. Quando Adão e Eva pecam,
Deus desce na mesma hora, Deus desce no mesmo momento que Ele sempre descia, porque Ele quer que Adão e Eva entendam: eu sempre vou estar aqui para vocês, eu sempre vou descer no mesmo horário, eu sempre vou vir aqui. Mas se vocês optarem pelo pecado, o relacionamento não vai ser possível. Se vocês optarem pelo inimigo, não vai ter como ser o meu amigo. Então eu preciso te dizer: quando você escolhe uma coisa, você perde o principal, e o principal é o relacionamento comigo. Eu começo agora a caminhar dentro de uma realidade do nosso tempo. Existe uma sede espiritual muito grande na nossa geração. Não, eu vou tentar mostrar um exemplo. Eu fui num lugar alguns dias atrás. Quando eu entrei, a mulher que me atendeu me reconheceu. E ela disse: se eu te puder pedir um negócio, antes de você sair, você tem que morar por nós aqui? Eu falei: claro. Só que eu fiquei com vergonha assim, pensei: nossa, nada a ver, estou num lugar diferente. Sabe, às vezes a gente dá umas vaciladas assim, é normal. E aí eu fui para aquilo que eu fui fazer, para a consulta. E quando acabou a consulta, eu saí. Eu dei tchau para a moça. E eu imagino que ela ficou constrangida de me perguntar de novo. E aí a mulher que havia me atendido no consultório me dispensou. Ela disse: pode ir, sabe? Em outras palavras, ela me deu um abraço, falou: muito obrigado, até a próxima. E aí eu estou saindo pela porta, o Espírito Santo falou comigo assim: não vai orar mesmo? Aí eu pensei comigo: mas que vergonha, Senhor, nada. Isso tudo assim, 2 segundos, mas que vergonha, Jesus, nada a ver. Ó, a mulher que nem sabia de nada, a doidinha da outra mulher ali que falou que era para fazer, mas ninguém está perguntando não, Senhor. Aí o Senhor falou: mas e você não tem nada para dar? Ok, obrigado, com licença. Voltei e falei assim: a senhora não queria que eu orasse aqui? Eu que pedi. A senhora não queria que eu orasse? Daí ela falou: claro, você pode. Eu falei: meu Deus, não que eu queira, mas eu fui obrigado, então voltei. Só que, irmão, olha que legal, não tinha clima nenhum. Não tinha clima nenhum. Nenhum, nada. Zero clima, não tinha o teclado, não tinha uma liturgia, não tinha uma câmera, não tinha nada, não havia nada de expectativa. Mas eu fechei os meus olhos e eu falei: Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Aí, irmão, durante aqueles poucos minutos que nós oramos, foi o suficiente para um derramar de lágrimas dentro daquele lugar. Quando eu abri os olhos, as moças que estavam ali, uma dizia: meu Deus, eu estou toda arrepiada, secando lágrimas, não sei o que eu estou sentindo. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa. E eu sei o que ela está sentindo, eu conheço isso. Mas aí o Senhor falou comigo: você só deu uma pequena migalha. É só uma migalhinha. E com uma pequena migalha, aquelas mulheres que estavam ali, o dia delas mudou completamente. E sabe o que eu quero que você saiba e entenda? Deus não tem migalhas para os seus filhos. Deus tem uma mesa preparada para mim e para você. Deus tem uma mesa posta esperando você para se assentar nela. Deus tem um relacionamento poderoso para liberar com você. Deus quer contar segredos para você. Cadê os irmãos fofoqueiros aqui? Eu vou falando e você vai glorificando. Ele tem segredos profundos para falar com você. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Só que o problema é que a jornada que a gente caminha leva a gente para longe desse jardim. Porque quando a gente lê Gênesis, o jardim acabou. Não tem mais esse relacionamento vivo com Deus, não é mais dessa forma. Só que quando começam os evangelhos, Evangelho de João,
capítulo 1, a Bíblia diz: no princípio o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aleluia. Meu Deus, eu vou de novo porque eu dei uma ótima notícia. Eu acabei de dizer para você: o jardim está de volta. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Diga para alguém: o jardim está de volta. Agora, se o jardim está de volta, por que eu não estou lá? E aqui é o começo do nosso maior problema. Se temos uma vida a desfrutar na presença de Deus, por que não desfrutamos? Qual é o nosso problema? Por que somos tão frios? Por que esfriamos tão rápido? Por que nos acostumamos com o sobrenatural? Por que paramos de orar? Por que paramos de viver? E aí, meu lindo, eu entendo que Deus está caçando gente que precisa voltar para esse lugar. Gente que Deus não desiste, gente que Deus não deixa em paz, gente que Deus vai atrás e diz: ei, lindo, eu não desisti de você. Você pode ter desistido do jardim, mas o jardim está te esperando, o jardim te aguarda. Eu quero que você volte para esse lugar. E aqui começa o problema, porque quando nós estamos perto de Deus, é onde a forja acontece, é onde nós somos moldados. E é por isso que às vezes a gente não quer, porque estar perto de Deus significa ser transformado. Eu vou piorar, lindo, quando você fica perto de Deus, você não é mais você. E a nossa dificuldade é essa, porque a gente quer ser a gente, mas quando Deus entra, a Bíblia diz: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Porque o padrão muda. Agora entenda, isso só é possível por conta de uma pessoa. Qual é o nome dele? Amém. Então eu vou te falar uma coisa. É claro e nítido para mim, pelo que vivi, pelo que o Senhor tem comunicado no meu coraçãozinho nos últimos meses, que tem vezes que o céu está gritando: saudade. Saudade do nosso tempo, saudade da nossa prioridade, saudade de estarmos na presença dEle. Talvez você está ouvindo essa mensagem dizendo: meu Deus, faz tanto tempo que eu não choro, faz tanto tempo que eu não rasgo meu coração, faz tanto tempo que essa presença não inunda o meu ser, faz tanto tempo que a minha fé é um eco no meio da escuridão. O que eu preciso? Bom, eu vou te dizer o que você precisa. Eu escutei uma história, e essa história marcou muito os meus últimos dias. Havia na frente da Casa Branca um soldado que chorava muito. E esse soldado chorava muito, então um garotinho chegou até ele e perguntou: por que você está chorando? E o soldado disse: porque eu queria falar com o presidente e ele não me atendeu. Aí o menininho fala: é difícil falar com o presidente mesmo, mas eu vou te ajudar. Pegou o soldado pela mão e começou a entrar. As portas da Casa Branca se abriram. Ninguém parou o menino, ninguém parou o soldado. E eles passaram pelo meio do jardim, passaram pelos guardas, e ninguém ousou pará-los em nenhum momento. Então entraram numa grande sala, no salão oval da Casa Branca, e os homens olhavam e não paravam, nem o garoto, nem o soldado. Então chegaram numa sala, abriu-se a porta, e o presidente estava sentado atrás da mesa. Então o menininho entrou primeiro, chamou o soldado e disse: papai, esse homem quer falar com o senhor. Não, se não entendeu, eu vou dizer para você de novo, meu lindo. Não é fácil chegar até Deus, não é qualquer um que chega. Mas se o filho dele pegar você pela mão, ele vai passar por tudo, vai passar em qualquer lugar. Ei, ele pega você pela mão, e aquilo que era impossível, aquilo que não dava mais, ele chega e diz: ei, pai, meu amigo está chorando e precisa de você. Ele quer falar com você. Então o pai diz: filho, se você me trouxe, eu vou ouvir o que ele tem para dizer. Aleluia. Fala para quem está pertinho de você, diga: você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus.
Só que aí o BO começa quando ele chega. Porque ele começa a nos moldar. Ele começa a trabalhar no nosso caráter. Veja, a pior coisa que pode... Bom, como que eu explico isso? Eu já sei. Nós somos seres humanos, certo? Nós tomamos as nossas decisões sozinhos. Nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito. A gente é cheio de boas ideias. A gente gosta de dar umas cabeçadas no muro. Amém. Aqui em Florianópolis não acontece nada disso. Aí também não, a gente só toma decisão inteligente, uau. A gente nunca cai em pirâmide, a gente não joga no tigrinho, a gente só faz coisas racionais. A gente é, uau, que maturidade. Bom, só que não. A gente vive tomando decisões equivocadas, a gente se incomoda porque decide errado, tenta terceirizar a culpa, mas no fim a culpa é sempre nossa. E aí no meio de toda essa crise, você já foi amigo de Deus. Você já viveu algum momento com o Senhor, então você sabe o que você sabe, já viveu, você sabe. E aí o problema é que quando nós já tivemos uma vida com Deus e quando isso acaba, dentro de nós nasce uma verdade que é uma grande mentira. Qual é? A partir de agora você não pode mais. Você fez algo que te prejudicou a história. Adão e Eva têm essa sensação. Ele não está vindo para conversar, não é sobre uma segunda chance. Ele está vindo para nos humilhar, ele está vindo para acabar conosco. Mas havia uma chance de relacionamento que agora em Jesus está muito claro. Mas isso é o que nós pensamos. Então há uma clareza na nossa mente que Deus desiste de quem desiste dele. Que Deus abandona quem abandona ele. Que Deus vai embora, que Deus vira as costas, que Deus não olha mais. Só que não é verdade isso. Não é verdade. Deus não desiste da gente porque a gente desiste dele. Muito obrigado. Ele não desiste de você porque você tomou decisões erradas. Ele não abandona você porque você foi embora. Ele não abandona você porque você falou mal dele. Não, não, não. Ele está no mesmo lugar, amando você com a mesma intensidade, descendo no jardim todos os dias, querendo ter um relacionamento com você. Ele não. Alguém vai dizer, porque tem gente que pensa assim, então ele é bobo. Então ele é fraco. Não, não, ele é 100% justo, ele é 100% amor, ele é 100% justiça, ele é 100% benignidade, compaixão, misericórdia. E como todos esses atributos estão nele, ele está esperando por mim e por você. Certo? Vírgula. Nesse dia, a gente descobre que Deus nunca vai deixar a gente em paz. Não, meu Deus do céu, vou tentar melhorar para ver se agora vira. Deus nunca vai deixar você em paz. Deus nunca vai esquecer de você. Deus vai perseguir você e Ele vai te achar. Você pode tentar viver longe dEle, mas Ele nunca vai aceitar que você viva longe dEle. Ele vai mandar profecia, vai mandar vídeo, vai mandar profeta, vai mandar homem, mulher de Deus atrás de você e vai falar, ei lindo, tem algo te esperando que é maior do que você imagina, e Ele está no mesmo lugar esperando você. E sabe, por mais que isso nos incomode, a pior coisa que poderia acontecer na nossa vida é Deus deixar a gente em paz. Se Deus deixasse você em paz, Ele abandonaria você nas suas próprias escolhas. Mas Ele não vai deixar você em paz, Ele não vai abandonar você, Ele não vai esquecer das promessas. Ele vai lutar até o último dia para que você seja salvo, resgatado e corra para esse ambiente de relacionamento. Porque de verdade a única coisa que a gente precisa nessa terra é ter um relacionamento vivo com o Senhor. Porque se esse relacionamento for real, todas as outras coisas acontecerão de maneira orgânica, acontecerão de maneira sobrenatural, e aquilo que faria falta não vai fazer mais. E a gente conclui no sentido de que Adão e Eva estavam se escondendo, mas só tentaram se esconder quando Deus desce. Eu vou ser um pouquinho mais claro. A gente vai vivendo,
vai ficando cada vez mais longe de Deus, vamos esfriando, vamos tomando cada vez mais decisões distantes. E a Bíblia diz: um abismo atrai outro abismo, então a gente vai indo longe. Só que daí chega um momento que Deus precisa intervir. Tem um momento que Deus precisa se intrometer, porque se Ele não se intrometer, você vai se perder de maneira completa e sem mais como voltar. E aí, nesse momento, é onde nós somos abalroados por uma surpresa divina. Quando lá no fundo do poço, quando já no marasmo da nossa fé, uma luz no fim do túnel começa a brilhar. Três, glória a Deus. Eu vou tornar isso pessoal então. Eu vivi isso com o Senhor. Eu esqueci de algumas coisas. Eu parei de fazer coisas importantes. Eu tinha que ter feito mais. Eu não fiz. E no meu lugar, se eu tivesse no lugar dele, eu teria dito: Dave, então sai que eu vou levantar outro. Vaza, que tem alguém melhor para fazer. E ele não fez isso. Ele falou: Dave, eu ainda amo você e nada vai mudar. Existe uma vaga no jardim para você hoje, 5 horas da tarde. Você quer vir? Eu tenho algo para organizar dentro de você. Aí eu fui para esse lugar. E quando a gente começa a ficar perto dele, a gente começa a ser forjado por ele. E a gente começa a resgatar coisas que se perderam no caminho, fechar brechas que estavam abertas. E é por isso que nós precisamos exatamente desse momento com Deus. Só que isso só acontece quando o nosso relacionamento é real. Então, meu lindo, essa mensagem é um check-up. Foi isso que o Senhor me fez entender. É um check-up. Eu queria que alguém tivesse dito, olhando nos meus olhos: ei, Deus precisa mais da tua unção do que do teu talento. Eu vou te explicar algo que mudou a minha vida. Talento entrete as pessoas. O talento traz movimento, ele impressiona, ele tem luzes, ele brilha, ele traz alegria, ele é maravilhoso, mas ele não é poderoso como a unção. Se o talento promove o entretenimento, a unção é aquilo que a palavra diz: a unção despedaça o jugo. Se o talento faz os teus olhos se abrir, a unção faz o teu coração se quebrar. Entende? Quando nós olhamos para o Senhor está dizendo: eu sei que você tem talento, mas eu quero que você seja cheio do meu Espírito Santo. Eu quero que em você haja unção. Agora a questão é: unção é fruto do azeite, é o unguento que sai, e só sai quando nós somos prensados. Por isso que nós precisamos da forja do Senhor. Nós precisamos ser prensados. Nós precisamos ser tratados pela presença dEle. Nós precisamos de um relacionamento vivo com Ele, para que quando olhem para nós não reste mais nada de nós. Que olhem para mim e para você e vejam apenas Ele. Quando eu reconheço que isso que eu preciso, eu volto no jardim e não saio mais de lá. Dave, o que é voltar no jardim? Eu volto a amá-lo, a buscá-lo, a ter vida de maneira intencional com Ele. E aqui acontece o que nós chamamos do efeito espelho. Quando você anda muito com uma pessoa, você começa a se parecer com ela. Uma pessoa já entendeu. Eu vou dizer de novo. Quando você anda muito com uma pessoa, você começa a se parecer com ela.
Tá, agora vai. Quando você anda com Deus, você começa a se parecer com Ele. Quando você anda com Deus, as qualidades de Deus começam a aparecer em você. Compaixão, misericórdia, amor, benevolência. Eu não sei você, eu não quero ser parecido com nenhum ídolo que o mundo levantou nessa terra. Eu quero ser parecido com Ele. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser, eu quero andar parecido com Ele, falar do jeito que Ele fala, agir do jeito que Ele age. E aí do céu grita-se uma voz dizendo: então caminha comigo, fica perto de mim, não sai do meu jardim, não sai da minha convivência, porque se você estiver comigo, vão olhar para você e vão ver a mim. Lembre-se, isso é só o check-up. É só para você encontrar alguma coisa dentro de você. Sabe, eu quero ouvir essa mensagem pelo menos uma vez por semana. Eu não posso esquecer disso. O nosso maior risco é se acostumar com o talento e esquecer da unção. Se acostumar com as frases e se esquecer do poder da palavra. Se acostumar com coisas que são extraordinárias e esquecer que foi Deus que fez todas elas. E esse é o nosso maior perigo. O convite de Jesus para mim e para você hoje é: volta no jardim. Tem coisas que eu preciso ajustar dentro de você. Volta para minha presença. Tem coisas que estão inacabadas que eu preciso terminar dentro de você. Volta, volta, volta. Tem coisas na sua área, áreas da sua vida que ainda não foram tratadas e que só serão tratadas se você estiver comigo. Volta, volta. Volta para minha presença, volta. Você está com saudade? Volta. Você está com vergonha? Volta. Você está com medo? Volta. Do mesmo jeito, sem problema. Do mesmo lugar, da mesma maneira, esperando eu e você. Muito obrigado, Jesus, por nunca desistir de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nunca nos abandona e nunca vai nos abandonar. Nós damos motivos, Senhor, nós ficamos longe, nós esfriamos a nossa fé, mas mesmo assim o Senhor desce na viração do dia e sempre tem uma palavra de esperança para nós, Jesus. Sabe, Pai, a gente fica doente, lembra do Senhor, é curado, esquecemos, mas se ficarmos doentes de novo, o Senhor não vai nos lembrar do dia que ficamos doentes. O Senhor nos curou e nós fomos embora. Não, o Senhor vai nos curar da mesma maneira, vai nos amar da mesma forma, e é por isso que nós ficamos com tanta vergonha, Jesus, porque o Senhor tinha todo o motivo do mundo para nos abandonar as nossas próprias decisões, mas o Senhor nunca nos abandonou. Por isso, Jesus, nós não vamos desistir do jardim. Nós queremos esse relacionamento contigo, esse relacionamento que nos convence, que nos constrange, que nos transforma, que nos liberta, porque na verdade, Jesus, nós queremos ser parecidos contigo. E se o preço já foi pago para que esse acesso fosse garantido, nós entraremos pela porta que está aberta, porque se o Senhor é o único caminho, a única verdade e a vida, é contigo que eu quero caminhar. Em nome de Jesus.